O personagem principal estava sentado em uma cadeira no prédio da estação, esperando o trem. Ele estava pensando que se sentia livre no campo e que podia dormir em paz. Ele também se lembrou de que o velho realmente lhe pediu para ser guarda-costas de uma jovem. E isso é bem impressionante. O rapaz nem sabia quem era essa garota e dizia que ela devia ser muito importante. O noticiário semanal transmitido pelo principal canal de TV estava sendo exibido na TV. Ele dizia que o suspeito do roubo do banco Gemini havia sido preso ontem. E, surpreendentemente, a polícia descobriu que o suspeito estava amarrado e abandonado na entrada da delegacia de polícia. No momento, a polícia está procurando por um herói misterioso e corajoso. E também foi relatado no noticiário que um contribuinte misterioso financiou uma escola primária e eles ainda não sabem quem fez isso. E, afinal, essa escola de ensino fundamental se tornará a maior escola de Beishuan. O personagem principal que ouviu essa notícia sorriu e decidiu que precisava deixar essas lembranças. Depois disso, ele se levantou e embarcou no trem junto com uma enorme multidão de pessoas. Todas as pessoas que faziam parte dessa multidão pisavam nos pés umas das outras e se empurravam. Uma das moças encontrou um homem no caminho. Ele se sentou com ela e disse que estava se oferecendo para adicionar um ao outro como amigos em uma rede social. E depois que saíssem do trem, o irmão mais velho convidaria a garota para jantar. O homem tentando seduzir a moça, mas ela não lhe respondeu porque não estava interessada. Ela estava desconfortável naquele momento. O personagem principal ainda não havia se aproximado, pediu desculpas e disse que aquele era o lugar dele. O homem com a transfiguração respondeu ao personagem principal que não ligava, chamando-o de caipira. O homem pensou que esse pirralho, na pele de um homem, não sabia como se sentir envergonhado. Depois disso, o homem repetiu mais uma vez que aquele era o seu lugar e pediu educadamente que o homem fosse embora. Entretanto, em resposta a isso, o homem pegou sua carteira, tirou uma nota, entregou-a ao rapaz e disse que se sentaria aqui e que estava pronto para pagar ao caipira por esse lugar. Ao ver isso, a garota ficou um pouco chateada porque pensou que o homem ficaria com o dinheiro, mas o personagem principal ficou muito feliz com uma quantia tão grande de dinheiro. O homem disse que não era muito e deliberadamente deixou o dinheiro cair no chão e acrescentou que o personagem principal nunca verá tanto dinheiro assim novamente. O protagonista arrancou bruscamente o telefone das mãos do homem e disse que gostava mais assim. Depois disso, ele jogou o telefone em algum lugar atrás das costas e ele voou por todo o carro. O homem ficou furioso e começou a gritar com ele. Ele o chamou de escória da aldeia e disse que ele não era um homem bom, mas sim um ladrão. No entanto, em resposta a isso, o personagem principal apenas disse que, se o homem não fosse agora mesmo buscar seu telefone, provavelmente não o encontraria mais. O homem ficou furioso, levantou-se, empurrando todos em seu caminho, e correu para pegar o telefone. O rapaz satisfeito sentou-se em seu lugar e disse à moça que o homem era um tolo. Ele achava que poderia obrigar o homem a fazer coisas que não queria com sua pressão. O rapaz que estava sentado em frente ao personagem principal lhe fez um gesto de aprovação. Depois disso, a garota que estava sentada ao lado do personagem principal estendeu a mão para ele como cumprimento e disse que seu nome era Suslovan e que estava no segundo ano da Universidade de Medicina da capital. A garota agradeceu ao rapaz por tê-la salvo daquele homem sem noção. Em resposta, o homem apertou a mão da garota, sorriu e disse que seu nome era Wang Zhen naquele momento. O mesmo homem apareceu novamente perto do rapaz. Ele começou a gritar com ele, chamando Zhen de caipira e dizendo que ele nunca tinha lido um livro sequer. No entanto, em resposta a isso, o homem disse a ele que se disser mais uma palavra sobre o assunto, ele o jogará para fora do trem. Em resposta a isso, o homem ficou ainda mais furioso e começou a gritar com o protagonista. Ele disse que Zen deveria apenas esperar até chegarem à cidade e então ele acabaria com o protagonista. Depois dessas palavras, o protagonista não aguentou e se levantou de seu assento. Ele se aproximou ainda mais do homem e disse que ele poderia esquecer a ideia de vir para a cidade porque o personagem principal iria expulsá-lo do trem agora mesmo. Em seguida, o protagonista tirou os chinelos do pé e começou a ameaçar o homem com eles. Zen disse que se o homem ousasse continuar falando, ele o acertaria com um chinelo nessa sua cara de porco. Em resposta a isso, o homem perguntou se o protagonista acha que ele tem medo, porque ele provavelmente era um simples caipira. O homem começou a perguntar ao personagem principal em que construção ele trabalhava e acrescentou que o personagem principal provavelmente só queria que o homem lhe arranjasse um emprego. De repente, Zen estava muito perto do homem. Ele começou a dizer algo incompreensível em seu ouvido para deixá-lo ainda mais irritado. Em seguida, o homem perguntou mais uma vez ao homem, chamando-o de caipira, sobre o que ele havia acabado de dizer. O protagonista respondeu calmamente que havia dito ao homem que ele fez xixi nas calças. Então o homem se irritou e disse que não era verdade, mas de repente se sentiu desconfortável e olhou para a calça, percebendo que realmente havia se molhado. Em seguida,
O homem fechou o nariz e disse em voz alta que o cheiro era nojento e que ele não entendia como os adultos ainda conseguiam fazer xixi nas calças. Outros passageiros do trem perceberam isso e começaram a dizer ao homem que ele deveria controlar suas idas ao banheiro. Outros passageiros começaram a dizer ao homem para sair do trem e que não queriam sentir esse cheiro horrível. Eles também disseram que o homem não tem modos e outro cara disse a seu amigo para fazer um vídeo o mais rápido possível e depois postá-lo em uma rede social ao som de risadas dos passageiros do trem. O homem saiu correndo do vagão com vergonha. Depois disso, o personagem principal finalmente conseguiu se sentar em seu assento ao lado da garota e se perguntou em voz alta o que havia de errado com esse carinha. A garota ficou envergonhada e disse ao rapaz que ele era incrível. Ela também perguntou a Zen como ele fez o homem molhar as calças. Zen perguntou à garota se ela realmente queria saber. Suslovan acenou com a cabeça em resposta. Então, o personagem principal disse que ele apenas perfurou o homem com uma agulha nos pontos de acupuntura. Ao ouvir isso, a garota ficou ainda mais iluminada e perguntou a Zen se ele era realmente um médico de medicina chinesa, pois sabia muito sobre os meridianos do corpo humano. A moça acrescentou que também estava estudando medicina chinesa, de modo que teriam algo para conversar no caminho. Depois de ouvir isso, o rapaz pensou se haveria um médico de medicina chinesa em algum lugar do mundo que fosse tão bom e bonito quanto ele. No entanto, Zen disse em voz alta que não era médico de medicina chinesa, mas conhecia algumas partes do corpo humano que eles poderiam discutir juntos. Depois de um tempo, o trem chegou à cidade. Su, ao se despedir do personagem principal, disse-lhe que estava muito feliz por ter conversado com ele enquanto estavam no trem. A garota entregou seu telefone ao rapaz e perguntou se ele poderia deixar seu número de telefone para ela. Em resposta, o personagem principal disse que, infelizmente, não poderia fazer isso. No entanto, ele acrescentou que ambos estavam na cidade, então ele ainda tinha chance de ver Su novamente. Depois disso, Zen se despediu da garota e saiu. De repente, dois homens altos de terno apareceram na frente do personagem principal. Eles se voltaram para o rapaz, chamando de Sr. Wang Zen, e acrescentaram que o mestre os havia enviado para levá-lo embora. Um dos homens se perguntou se esse é o novo guarda-costas que o mestre gastou muito dinheiro para contratá-lo, e será que a aparência dele vai irritar a senhorita? Depois disso, os homens foram até um carro de cor preta e colocaram o personagem principal lá. Eles nem sequer suspeitavam que o mesmo homem o estava observando durante todo esse tempo. No momento em que Zen entrou no carro, o homem ligou para seu tio e disse que hoje havia conhecido um homem e ele precisava de ajuda. Depois de algum tempo, o carro chegou à casa, que ficava na Vila Tian. Saindo do carro, o personagem principal ficou muito surpreso porque a casa era realmente muito luxuosa e provavelmente custava milhões. Em resposta a isso, um dos homens que acompanhava o personagem principal disse que, nesta cidade, milhões não são tanto assim. Depois disso, o atendente pediu ao Sr. Zen que o seguisse. O personagem principal, junto com homens de terno, entrou na sala de estar onde a garota estava sentada. Zen pensou que, olhando para ela por trás, poderia lhe dar 75 pontos. Nesse momento, um homem de terno se aproximou da moça e disse que havia trazido o Sr. Wang Zen de acordo com as ordens do mestre. O homem também acrescentou que o mestre disse que esse cara seria o guarda-costas sênior da garota. Pelo que ouviu, a garota deixou cair o controle remoto da TV de suas mãos e ele caiu no chão com um estrondo. A garota começou a gritar com o homem, dizendo que isso já é demais e que daqui a pouco seu pai vai querer monitorar toda a sua vida também. A garota também acrescentou que já estava muito cansada disso. Depois disso, a garota se virou para encarar o personagem principal que a estava vendo. O cara sorriu, ficou encantado e pensou que não eram 75 pontos, mas sim 90 pontos. A garota disse que, vivendo o tempo todo em uma proteção tão densa, ela já estava cansada disso. Depois disso, ela se aproximou do personagem principal, olhou para ele com um olhar questionador e perguntou quem ele era. A garota olhou para ele com atenção e o estudou. Havia uma ligeira barba por fazer no rosto do protagonista, o que indicava que o cara era antipático. Os pés do personagem principal estavam sujos e não lavados, pelo que ela viu. A garota se sentiu desconfortável e recuou, torcendo o rosto. Depois disso, a garota olhou para um dos homens de terno e começou a gritar com ele, perguntando por que havia um sem-teto em sua casa, apontando o dedo para o personagem principal. A garota também disse que, por causa dele, o chão ficou sujo e ordenou que o homem expulsasse Zen de sua casa. O homem torceu o rosto envergonhado e pensou que a senhora sempre se irritava com a limpeza. Zen, o personagem principal, nesse momento, pensou que essa garota realmente exagera e é uma idiota. Também falou que se ela acha que ele está sujo e está sujando sua casa, então vai tirar seus chinelos e sujar mais ainda. Depois,
ele tira os chinelos. Com esses pensamentos, Zen tirou os chinelos e os jogou em diferentes direções. Os sapatos caíram no chão com um forte estalo. Isso irritou a garota e ela gritou para o mesmo homem de terra, chamando-o pelo nome de Zhang Yong. Ela disse que não se importava absolutamente com o fato de esse homem ter sido convidado por seu pai. Portanto, era para expulsar ele da casa dela imediatamente. A garota também acrescentou que, se ele não for embora, o Yong irá embora. Yong ficou ainda mais envergonhado e se perguntou como o mestre poderia contratar um cara assim para atuar como guarda-costas da senhorita. Em resposta ao que ele ouviu, o personagem principal apenas sorriu e disse que a garota teve um atraso na menstruação por um longo tempo e, por causa disso, a irritabilidade foi causada e parece que no seu caso é muito sério. A garota ficou assustada e começou a gritar com o personagem principal que ele era um pervertido. Depois disso, ela se virou e saiu correndo da sala. Zhang Yong fez um gesto de aprovação com o polegar para cima e disse ao personagem principal que ele não era ruim. Naquele momento, Wang Zhen sorriu e pensou que, se alguém tentasse ofender ele de novo, ele o faria chorar mais ainda. Naquele momento, Yong abraçou o personagem principal com uma das mãos e disse que eles deveriam esperar um pouco mais, pois ele acha que a senhorita vai descer daqui a pouco. Em seguida, o personagem principal sorriu e disse ao irmão Yong que tinha olheiras um pouco pesadas, e parece incomodá-los. Mas isso tem solução. Em resposta a isso, o homem ficou muito surpreso, pois não conseguia entender como o protagonista enxergava através dos óculos escuros. Ele também perguntou a Zen se havia alguma solução para esse problema e se ele poderia ajudá-lo. O personagem principal riu e disse que quando estiverem se dando bem, ele vai dizer a solução para o homem. Em seguida, o homem apertou sua mão e o agradeceu. Naquele momento, a senhorita voltou ao quarto com duas meninas. Seng Pei é a diretora do departamento de design do grupo Xiao Lanhai. A segunda garota estava cuidando da Shangguan Xi e era sua melhor amiga. Ao ver essas garotas, o personagem principal ficou confuso e pensou que todas elas pareciam ter 90 pontos. Zen também pensou que, felizmente, ele tem boa concentração, pois uma pessoa normal já teria sangrado pelo nariz com tanta beleza há muito tempo. Então, sua melhor amiga se aproximou de Zan e perguntou quem era esse cara sujo e se foi ele quem fez Xixi chorar. Em resposta a isso, o homem apenas disse tristemente que o Sr. Wang Zhen era o guarda-costas que o mestre havia convidado. Naquele momento, o personagem principal se apresentou e disse que contaria tudo pessoalmente. Zen se virou para a senhorita e disse que essa garota está com a menstruação atrasada há muito tempo e, por causa disso, está irritada. O rapaz também acrescentou que, se isso não for curado, ele teme que ela tenha acne no rosto e que as complicações aumentem ainda mais. A garota sorriu e disse à senhorita Xixi que esse homem era muito perspicaz, pois percebeu imediatamente que a garota tinha problemas com a menstruação. Com essas palavras, a senhorita Xi ficou furiosa e se voltou para a segunda garota, a irmã Seng Pei. Ela disse que não se importava com o fato de esse cara ser um guarda-costas convidado por seu pai e pediu à menina que a ajudasse a se livrar dele. A garota concordou e começou a examinar o personagem principal. Ela notou que Wang tinha cabelos sujos, roupas velhas e pés sujos. Depois disso, ela se virou para Zhang Yong e disse a ele para levar o cavalheiro para o quarto de hóspedes para que ele pudesse tomar um banho e trocar de roupa, e eles esperariam por ele na sala de estar. A moça também acrescentou que mais tarde perguntaria algo mais ao novo guarda-costas. O homem concordou com a senhorita Seng Pei e começou a atender ao pedido dela. Depois disso, os homens saíram do quarto e quando o personagem principal saiu da sala de estar, ele ficou olhando para a mulher. Xingye se aproximou da garota e disse que esse cara estava olhando para ela há muito tempo e que ele deve pensar que ela é uma santa. Essas palavras foram observadas pela garota e ela pediu à irmã que parasse de falar bobagens. Depois disso, as três meninas se sentaram no sofá. Em seguida, ela se virou para Seng Pei e disse que ela deveria ajudá-la a expulsar esse cara de casa. Responda a isso. A garota perguntou por que a senhorita precisa expulsá-lo. Por que é possível que esse cara cure a garota? Ela respondeu que já tinha consultado muitos médicos, mas até agora ninguém tinha conseguido ajudá-la. Então, por que ela precisava do protagonista também? Em resposta a isso, Seng Pei disse à senhorita Xixi que, como o cara foi convidado pelo tio Shangguan, ele deve ter boas habilidades. Além de tudo, outra pessoa na proteção da garota não interferiria com eles porque talvez o último caso de sequestro não acontecesse novamente. Naquele momento, o protagonista entrou no quarto de roupão, limpo e lavado. Todas as três garotas prestaram atenção nele e ficaram envergonhadas, e até disseram ao personagem principal que ele tinha uma pele muito boa e que agora estava bonito. Em resposta a isso, o rapaz disse que, com a máscara facial que ele mesmo fez,
a pele da garota poderia ficar tão boa quanto a dele. Xingyi ficou encantada. Começou a bater palmas e pediu ao rapaz que lhe desse essa máscara. No entanto, ela foi interrompida por Senbei. A garota limpou a garganta e disse que eles deveriam voltar ao assunto. Seng se voltou para Wang e disse que, como ele agora é um guarda-costas convidado pelo tio Shangguan, suas habilidades devem ser extraordinárias. A garota pediu ao personagem principal que lhe mostrasse sua excentricidade. Zen ficou um pouco surpreso com tal pedido, e se perguntou se ele era extraordinário. Ele então concordou e disse que Seng deveria lhe dar seu casaco primeiro. As meninas ficaram surpresas e a senhorita começou a defender sua amiga e a gritar com o protagonista. Ela o chamou de canalha e perguntou o que ele faria com o casaco da irmã Seng. No entanto, a garota imediatamente tirou o casaco e o entregou ao rapaz, dizendo que acreditava nele. Ela ficou surpresa com tal ato, mas não pôde se opor à amiga. Depois disso, Zen pegou o casaco da garota, cheirou-o e disse que ultimamente a garota estava se sentindo tonta e cansada. A garota não conseguia entender o que o rapaz estava tentando dizer. Então Zen disse que a garota havia usado recentemente um perfume incomum e, para ser mais preciso, esse é um remédio que pode acalmar os nervos e não é tão fácil de perceber. No entanto, após uma longa aplicação, os músculos e os nervos ficarão completamente relaxados e a garota vai precisar da ajuda de alguém para se mover. Ao ouvir isso, Senbei ficou surpresa e assustada. Ela se perguntou como isso poderia acontecer, pois havia comprado esse perfume diretamente na loja. Em resposta a isso, o personagem principal disse que não sabe quem está tentando a machucar e disse que a garota não pode se preocupar porque, se ela parar de usá-los, os sintomas desaparecerão. E também que, a partir desse momento, ele estará aqui. Assim, aqueles que quiserem prejudicar as meninas conhecerão todo o tormento e sofrimento naquele momento. Senbei se levantou e disse que ela e as meninas iriam fazer compras à tarde, então convidou Zen para ir com elas. A garota também acrescentou que, como o rapaz agora é seu guarda-costas, ele deveria se vestir bem. Ao ouvir isso, ela ficou surpresa e olhou interrogativamente para a amiga. No entanto, algum tempo depois, na companhia de 3 garotas e do guarda-costas delas, ela estava caminhando pelo shopping. As pessoas ao redor estavam cochichando sobre o tipo de homem que estava andando ao lado de 3 mulheres tão bonitas. Elas não entendiam como um homem com aquela aparência podia andar com elas. Alguém na multidão decidiu que Zen era apenas um cara de sorte ou um playboy qualquer, e provavelmente não deve ser boa coisa. Esses pensamentos irritaram o personagem principal porque ele era apenas um guarda-costas. No entanto, foi nesse momento que a senhorita disse ao rapaz para se acalmar e chamou a atenção dele para si mesma. A irmã Shenpei tinha um terno na mão, uma camisa e uma calça, e disse que a garota queria que o rapaz experimentasse essas roupas. O personagem principal olhou pesadamente, mas não teve escolha a não ser concordar. Enquanto a personagem principal trocava de roupas, ela disse a Senbei que Zen é muito estúpido nas compras e como ela pode esperar que uma pessoa assim seja capaz de protegê-la. Em resposta, a garota disse à amiga para se acalmar e relaxar, pois é a primeira vez que um rapaz vai às compras com beldades como elas. Naquele momento, Zen saiu do vestiário. Ele estava vestido tão bem que as 3 garotas ficaram envergonhadas e Senbei até disse que não achava que Zen pudesse ser um cara tão bonito. O personagem principal exalou uma expressão descontente e pensou consigo mesmo que algo estava errado com os olhos da garota, porque ele era tão bonito há muito tempo. Depois disso, as meninas foram ao caixa e compraram o que o rapaz estava vestindo. Senbei perguntou à amiga onde ela gostaria de comer hoje à noite. A garota de cabelo rosa respondeu que queria ir a um restaurante chamado Narelan porque lá tem os melhores bifes. O personagem principal, que estava assistindo a tudo isso, ficou constrangido. Depois de um tempo, as meninas e o rapaz finalmente chegaram a esse restaurante. Zen disse, sentado à mesa, que ele nem imaginava que na vida teria chance de ir a um restaurante tão maravilhoso. Em resposta, ela chamou o homem de canalha e disse a ele para calar a boca e não envergonhá-las. Xingyi se virou para a irmã Senbei, apontando o dedo para um homem. Disse que esse era exatamente o homem que estava se aproximando da garota. Ao ouvir isso, o personagem principal olhou para o homem que Xingyi estava apontando. Era um jovem de óculos e cabelos castanhos. Ele entrou no restaurante, acompanhado por 2 de seus amigos. O nome desse cara era Zamin Quan e ele era o herdeiro do grupo Oceano Azul. Olhando naquela direção, ela disse que era realmente muito nojento vê-lo o tempo todo e Xingyi acrescentou que tem nojo só de olhar para a cara dele. Naquele momento, o cara que estava se aproximando disse que, como eles se encontraram por acaso, ele acha que é o destino. No entanto,
Em resposta a isso, todos os 4 que estavam na mesa ficaram em silêncio. Em seguida, Min Quan apontou o dedo para a personagem principal e perguntou às meninas quem era esse cavalheiro. Ela respondeu que era o namorado da irmã Sandy Pei. Ao ouvir isso, Wang se engasgou com a água. Min Quan ficou surpreso e perguntou a Sandy Pei se isso era verdade, se esse homem era realmente seu namorado. A garota olhou para o homem de óculos e disse que eles realmente estavam namorando. Naquele momento, o protagonista estava pensando que, apesar de ser um guarda-costas, ele não gostaria de se envolver em tudo isso. Em seguida, Min Quan descontente cruzou os braços sobre o peito, virou o rosto e perguntou ao personagem principal seu nome, onde ele trabalha e o que seu pai faz. O rapaz bufando e desinteressado disse ao homem que vai o ajudar só dessa vez, e solta que não é da conta dele saber sobre isso. Essa resposta irritou o homem de óculos e ele perguntou indignado ao personagem principal sobre o que ele havia dito. Depois disso, Min Quan se voltou para Xing Pei e perguntou por que ela gostava de alguém tão ignorante. Apontando o dedo para o personagem principal em resposta a isso, a garota com uma expressão triste e irritada pediu a Min Quan para observar o que ele estava dizendo. Nesse momento, Zen colocou a mão na mão da garota, que estava sobre a mesa. Em seguida, o homem de óculos começou a provocar o personagem principal. Ele disse ao rapaz que, por engano, achava que Zen era um cara muito arrogante, mas que, na verdade, ele era apenas um gato assustado. Depois disso, Min Quan disse com raiva ao personagem principal para bater nele se ele tivesse coragem. Min Quan estava pensando que o cara ousou dar um passo em direção à mulher que ele ama. E agora se o protagonista ousar tocar em sua mulher de novo ele promete que irá acabar com ele. Enquanto o cara estava pensando nisso, Wang chutou seu pé entre as pernas de Zan. Com esse ato as 3 garotas ficaram surpresas. Com a dor, Min Quan caiu no chão, começou a tremer e tentou dizer alguma coisa mas ele não conseguia. Então, o personagem principal colocou o pé bem no rosto do homem de óculos e disse que ele não queria fazer isso e que, na verdade, apenas cumpriu seu desejo. Wang também acrescentou que não esperava que o cara parecesse tão fraco. Depois disso, o personagem principal olhou para os amigos de Zan e disse a eles que, se não ousassem causar problemas, teriam a garantia de serem tão prejudicados quanto o homem de óculos. Após essas palavras, o personagem principal se sentou em sua cadeira e os rapazes começaram a ajudar o amigo a se levantar do chão. Quando Zan saiu, ele ameaçou Wang de que eles se encontrariam novamente. Quando o homem de óculos finalmente saiu, Seng Pei virou-se para o rapaz e disse que era ruim porque Min Quan era uma pessoa teimosa e nunca o deixaria ir embora. Em resposta a isso, o rapaz disse que, de qualquer forma, ele agora é o guarda-costas da família Shenguan, e isso significa que ele deve cuidar de Xing Pei também. Naquele momento, a senhorita Xixi interveio na conversa e disse que Zen era um canalha porque virou tudo de cabeça para baixo e criou problemas para eles. A garota também acrescentou que essa ideia de homem que ele criou em seu coração desapareceu novamente. Em resposta a isso, o rapaz sorriu e disse que não se importava com isso porque, de qualquer forma, ele é homem e não tem atraso na menstruação. Ao ouvir isso, a garota ficou furiosa e se levantou da mesa. Xingye estava rindo muito alto nesse momento e disse que finalmente havia conhecido seu inimigo de sangue. Depois de algum tempo, já havia escurecido e os 4 ainda estavam sentados no restaurante para jantar. Naquele momento, a polícia entrou no salão. Eles foram informados de que, de acordo com o depoimento, foi aqui que a pessoa que está perturbando a paz da polícia. Eles foram até a mesa onde as meninas e o personagem principal estavam sentados. Xingye ficou muito surpresa com esses convidados não convidados e perguntou a Min Quan, que veio com a polícia, por que ele estava aqui novamente. Naquele momento, Seng Pei disse a Wang para ter cuidado, pois junto com ele estava o subchefe de polícia dessa cidade. No entanto, o personagem principal limpou calmamente a boca com um guardanapo e disse ao homem de óculos que não podia lutar e, portanto, pediu a alguém que fizesse isso por ele e por isso ele deveria se envergonhar. Depois dessas palavras, Zan apontou o dedo para o personagem principal e disse ao policial que o canalha o havia chutado. Ao mesmo tempo, o sujeito se voltou para o policial, chamando de Tio Wang. Em resposta a essas acusações, Zen disse que as palavras não são confiáveis e não são suficientes para provar. O sujeito perguntou às pessoas ao seu redor se alguém tinha visto o fato. Então, um policial se aproximou do personagem principal, colocou a mão em seu ombro e perguntou se ele tinha provas de que não havia batido em ninguém. Naquele momento, a menina ficou indignada, levantou-se abruptamente da mesa, e disse que todos eram testemunhas, e que Zan fez por merecer e ainda está tentando mentir desse jeito. Em resposta, o policial disse que todos eles poderiam estar em conluio e que as palavras da garota não eram confiáveis. Depois disso, ela perguntou ao homem por que ele não acreditava no que ela dizia, mas acreditava em Zan. No entanto, o personagem principal respondeu pelo homem e disse que tudo isso se devia ao fato do homem ser tio dele, e,
Em resposta a isso, o homem de óculos sorriu maliciosamente e disse ao homem que ele era apenas um peixe sujo e não podia se comparar a ele. No entanto, no segundo seguinte, Zen estava ao lado do rapaz, deu-lhe um rápido tapa no rosto e voltou para a mesa, deixando Wang dizer que não tinha medo de ser pego pela polícia porque, acima de tudo, ele odeia escória como Zan. O rapaz também acrescentou que, a partir de agora, toda vez que vir Zan, ele lhe dará um tapa contando com hoje. Xing se levantou da cadeira, começou a bater palmas e a rir. A garota disse que estava emocionada e que o cara tinha feito um ótimo trabalho. De repente, um cara de óculos tirou uma arma do coldre de um policial, apontou-a para o personagem principal e gritou que Zen estava prestes a ver o caixão aceso. O policial tentou acalmar o homem e perguntou o que ele estava fazendo. No entanto, nesse momento, Zan gritou morra e atirou. Felizmente, Zen foi mais rápido e, no segundo seguinte, já estava atrás do cara de óculos, segurando pelo pescoço com uma mão e, com a outra, sacou uma arma. Zan começou a gemer e ordenou que o cara o soltasse. No entanto, o personagem principal apenas sorriu e disse que, aparentemente, ele estava fora da cidade há muito tempo e tudo havia mudado. Zen também decidiu que, de agora em diante, vai ficar mais sério. Naquele momento, o policial começou a gritar com o personagem principal que ele não ousava violar a ordem pública. Atrás do policial estavam dois de seus jovens parceiros que apontaram suas pistolas para Zen. O homem ordenou que Zen libertasse o refém. Caso contrário, ele não poderá o culpar pelo que vai acontecer. No entanto, nesse momento, o personagem principal continuou segurando o cara de óculos pelo pescoço e disse para ele não se mexer. Zan só tremia de medo e implorava ao tio Wang que o salvasse. Então, Zen decidiu responder ao policial e disse que, na verdade, mesmo que todos eles viessem junto, não conseguiriam pegar ele. Além disso, o protagonista aconselhava eles a não fazerem nada. E para soltar o rapaz, devem seguir suas instruções. Em primeiro lugar, não é mais para incomodar suas amigas, especialmente a sua mulher. Em segundo lugar, o cara disse que é um pouco estressado e que ninguém pode provocá-lo. Caso contrário, ele virará seu inimigo pelo resto da vida. E, em terceiro lugar, o personagem principal acrescentou que é uma pessoa muito justa. Portanto, se vocês não mexerem comigo, eu não irei mexer com vocês. Mas se alguém me ofender, eu o destruirei. Ao ouvir isso, as meninas ficaram agradavelmente surpresas e o policial percebeu que Zen definitivamente não era um cara simples e que essa criança patética da família, chamada Zan, estava lhe causando problemas todos os dias. No entanto, o homem não sabia se poderia recuar. Alguns segundos depois, o homem limpou a garganta e disse que não estava do lado de ninguém, mas estava do lado da justiça. De acordo com o policial, Zan apreendeu uma pistola da polícia, mas todos eles violaram a ordem pública. E, de acordo com a lei, todas as partes devem ir à delegacia de polícia. Naquele momento, outro homem apareceu no restaurante, acompanhado por 4 pessoas. Esse era o principal discípulo da primeira família de artes marciais de Beijing, chamado Liu Jian. Ele perguntou quem queria prender a moça. Depois dessas palavras, o rapaz foi até o policial, que ficou surpreso porque não entendia o que o Liu Jian estava fazendo aqui porque ele apareceu. Depois disso, o rapaz reverenciou a senhorita Seng e agradeceu a ela pela mensagem. Ele também acrescentou que, assim que o mestre soube que a jovem estava em perigo, ele imediatamente pediu que ele saísse para ajudar. Xing Ye, em resposta a isso, arqueou as sobrancelhas, e voltando-se para o irmão Liu Jian, disse que ele tinha chegado bem na hora e poderia ajudar a lhes dar uma lição. A garota apontou o dedo para a polícia e disse que, enquanto eles estavam jantando, esse grupo de homens entrou de repente no salão e queria prender as meninas. Depois disso, ela apontou o dedo para Zan e acrescentou que esse cara é o mais nojento porque ele não só queria ofender a irmã Seng, mas também queria fazer isso com ela. E, no final, a moça com o cabelo rosa acrescentou que o rapaz estava olhando para os glúteos dela o tempo todo e que ela era uma moça tão pura e inocente. A garota começou a se preocupar com quem se casaria com ela depois disso. Depois de ouvir tudo isso, Liu Jian ficou muito irritado. No entanto, o cara de óculos gritou para Xing Ye que ela era uma garota fedorenta e que estava falando bobagem porque, na verdade, ninguém precisava dela para olhar para ela. O cara também gritou para o tio Wang que precisava que o ajudasse. No entanto, o homem não respondeu nada e parecia estar pensando. Quando o cara começou a gritar ainda mais forte, ele começou a perguntar o que havia de errado com o homem, porque ele estava esperando e ordenou que o ajudasse. O policial suspirou pesadamente,
Em seguida, Xingye sorriu maliciosamente e perguntou se ele ainda não havia entendido a situação. A garota disse que Jian é o discípulo do chefe da primeira família de artes marciais da capital e instrutor da academia militar, junto com a filha mais velha da família An Xingye. Depois disso, a garota perguntou novamente ao policial se ele já entendia o que estava acontecendo. Ao ouvir que o instrutor da escola de artes marciais de primeira mão estava na frente deles, Zan ficou assustado e surpreso. Ao mesmo tempo, o cara começou a balançar a cabeça em diferentes direções e a jurar que realmente não estava olhando para os glúteos da garota. Naquele momento, Wang afrouxou o controle e empurrou Zan em direção a Jian. O cara começou a dizer ao homem que não tinha motivo para fazer isso, mas Jian não acreditou e bateu no rosto do cara. Ao ver isso, Xingye ficou muito feliz e bateu palmas. Em seguida, cruzou os braços e disse que seria uma boa lição para Zan. O homem estava deitado no chão naquele momento e pediu ao tio Wang que o salvasse. O policial estava de pé sobre ele e não sabia o que fazer, pois Jian havia insultado a família e ele não podia proteger o rapaz e nem mesmo se proteger. Nesse momento, o personagem principal se aproximou do homem e disse que o aconselhava a não interferir porque, afinal, o pai da senhorita An é mais poderoso do que o pai de Zan. Nesse momento, Xingye ainda estava batendo palmas de alegria e disse que agora que sua raiva havia passado e ela havia se acalmado, eles poderiam ir embora daqui. Nesse momento, o personagem principal picou um policial no ombro com uma agulha, mas é claro que ele não percebeu nada. O policial aconselhou o homem a não se meter nos negócios sujos de seu sobrinho da próxima vez. Depois disso, as meninas e Zen deixaram o restaurante. Já estava escuro lá fora quando as 4 estavam voltando para casa no carro. O carro não tinha teto. Então, Xingye se levantou no banco de trás e começou a gritar de alegria que hoje era um dia muito legal e que era seu dia mais interessante em muitos anos. Depois disso, a moça se sentou e disse que a parte mais interessante do dia foi o momento em que Wang chutou Zan na virilha e destruiu seus descendentes. De repente, o rapaz olhou para a senhorita Xixi e perguntou se ela dirigia bem o carro. A moça respondeu que isso não deveria incomodar o rapaz e que, em geral, ele é o guarda-costas dela e, portanto, deveria chamá-la de senhorita. Em resposta a isso, o homem disse que as meninas deveriam tentar se livrar do carro atrás delas, que as estava perseguindo há muito tempo. Ao ouvir isso, a garota ficou assustada e olhou pelo espelho retrovisor. Realmente havia um carro vermelho. A garota achou que seu guarda-costas estava certo. Se não fosse por esse canalha, ela nem teria notado esse carro. Nesse momento, Senpei disse à amiga que ela deveria tentar escapar dos perseguidores, e a própria garota ligaria para o tio Shangugu. Naquele momento, ela, cheia de determinação, disse que faria isso e que ninguém seria capaz de alcançá-la. Depois dessas palavras, a garota trocou as marchas e pressionou o pedal do acelerador até o chão. Ela gritou que o perseguidor engoliria a poeira depois dela e acelerou. Naquele momento, Senpei descobriu que não havia sinal em seu telefone. Xingye disse que sua situação era a mesma. Ela se virou para Senpei e perguntou se ela achava que essas eram as mesmas pessoas que queriam sequestrar a garota. Ela também acrescentou que, se soubesse que isso aconteceria, teria pedido a Jian que os acompanhasse. Naquele momento, ela gritou em pânico que não sabia o que fazer porque não conseguia se soltar do carro. A garota se virou para o guarda-costas e disse a ele para parar de olhar para as paisagens e finalmente pensar em algo para fazer em resposta a isso. O rapaz disse que era realmente o guarda-costas da moça. Sua tarefa é protegê-la, não dando ideias. Em resposta a isso, a garota suspirou indignada e perguntou ao rapaz se ele era um homem ou não. Zen abriu as mãos e disse que ele certamente era um homem porque não tinha atraso na menstruação. Com essas palavras, a garota se despiu ainda mais e apertou o acelerador até o chão novamente. Ela gritou para o cara que agora não é hora de brincadeira. Em resposta a isso, Wang sorriu e disse que tinha uma ideia. O rapaz disse à garota para não dirigir o carro na direção do acampamento da vila nas montanhas, mas, em vez disso, tentar ir a lugares pouco povoados. Uma hora depois, os 4 rapazes ainda estavam dirigindo o carro. Ela começou a entrar em pânico até que seu guarda-costas disse que já havia passado uma hora e ele ainda não havia se livrado de seus perseguidores. Wang apenas olhou para ela brevemente e pensou que a garota realmente dirigia bem. Naquele momento, ela disse que, se continuasse assim, ficaria sem gasolina. Em resposta a isso, o rapaz disse que a garota deveria dirigir o carro até que a gasolina acabasse. Essas palavras irritaram Xixi e ela disse sarcasticamente ao personagem principal que essa era uma ideia brilhante. A garota também pensou que realmente não entendia por que seu pai elogiava tanto esse cara, pois ele até disse especificamente à filha para tratar seu novo guarda-costas com respeito. No entanto, a garota decidiu que, das 3,
O cara era o único que podia lutar, mas ela duvidava que ele fosse realmente tão bom. Naquele momento, em um carro vermelho, o motorista estava falando ao telefone e disse que seu alvo estava se aproximando da Ponte Dushan. Um homem tatuado estava dirigindo o carro. Depois disso, ele também disse a seus amigos por telefone para se prepararem para a emboscada. Depois de um tempo, o carro realmente dirigiu até a Ponte Dushan. Ela disse que havia uma ponte na frente deles e que só lhe restavam 15 minutos de gasolina. De repente, Xingye se manifestou e perguntou se a ponte de Dushan era a famosa estrada estreita e escura na frente da qual os motoristas diminuem a velocidade porque nada é visível. A garota recomendou fortemente à amiga que escolhesse outro caminho se não quisesse bater. No entanto, ela respondeu que não tinham para onde ir. Enquanto as 3 meninas que estavam no carro estavam muito preocupadas com o que estava acontecendo, sentou-se em silêncio e assobiou para si mesma uma melodia. Naquele momento, ela disse a todos para se prepararem para o fato de que a garota iria acelerar agora. Depois dessas palavras, ela mudou a velocidade da caixa de câmbio e atravessou a ponte em alta velocidade. Xingye começou a gritar para que sua amiga dirigisse mais devagar, pois a garota ainda não queria morrer. De repente, uma luz começou a ofuscar. Ela mostrou os olhos e se sentiu desconfortável. Por causa disso, a garota não conseguia olhar para a estrada. Zen percebeu isso rapidamente e agarrou o volante. O homem puxou o freio de mão e acelerou, freou bruscamente e deu a volta no carro. Como resultado, o carro parou a 1 milímetro de distância de 3 caminhões enormes, um pouco mais, e teria ocorrido um acidente fatal. Naquele momento, ela finalmente conseguiu abrir os olhos e disse que estava com dor. De repente, a moça descobriu que o pé do rapaz estava sobre a perna dela, pois ele precisava pressionar o pedal do freio. A garota ficou envergonhada e gritou para que o rapaz se afastasse dela. Em resposta a isso, o personagem principal respondeu calmamente que foi sem querer. Portanto, a garota não deveria gritar. Mas o rapaz pensou consigo mesmo que ela tinha pernas muito flexíveis. Ela começou a dizer algo para o rapaz novamente. Mas Sandipei interrompeu a amiga e disse que agora não era hora de brigar. A garota também acrescentou que, aparentemente, eles haviam se deparado com bandidos novamente, que esse era um sequestro planejado e que o carro vermelho era apenas uma isca que acabou levando-os a esse lugar. Nesse momento, 3 homens saíram do carro e Sandipei disse que infelizmente caíram na armadilha. Xixi ficou assustada e perguntou ao guarda-costas o que ele estava planejando fazer. No entanto, em resposta, o homem ficou em silêncio e pegou um cigarro em pânico. A garota começou a gritar com seu guarda-costas novamente e pediu que ele dissesse uma palavra. Ela também acrescentou que quando voltasse ela ligaria para seu pai para o libertar desse trabalho. Em resposta a isso, o personagem principal, sendo do seu jeito, disse: "Isso se você conseguir voltar." Naquele momento, Sandipei entrou na conversa e disse ao guarda-costas que isso não era brincadeira, pois 3 garotas frágeis nessa situação só podiam contar com ele. Até Xingye se manifestou e disse que o irmão Wang deveria protegê-las por causa da garota, já que ela nem se atreve a pensar no que pode acontecer. Em resposta, o rapaz concordou com a garota e disse que vai fazer o que sempre faz. Além disso, o personagem principal acrescentou que ele também não se importa de ir embora, ao contrário da senhorita. Claro que ela ficou irritada com essa declaração e quis responder ao rapaz com raiva, mas ele a interrompeu, pois já havia saído do carro, e disse à garota para se sentar em seu lugar e não se mexer. Batendo a porta do carro atrás, o guarda-costas colocou um cigarro na boca e foi em direção aos homens. Entre eles estava o cara tatuado que dirigia o carro vermelho. Ele ficou surpreso com o fato de que também havia um homem entre as garotas e não fazia ideia de quem era, pois o informaram que eram apenas 3 mulheres. Além disso, o cara achou que esse homem parecia ser forte, mas além disso, eles estavam todos armados. Enquanto o homem estava pensando nisso, Wang já havia se aproximado dele. O protagonista fez uma reverência e disse ao homem que aqui tem muitas pessoas e o que ele desejava. Depois disso, Wang chamou o homem, seu irmão, e perguntou a ele o que os trouxe a esse lugar. O protagonista pensou que realmente queria ouvir essa história em resposta a esse pedido. O cara tatuado tirou uma arma do bolso, apresentou-a à cabeça do Zen e disse que queria levar a garota da família Shanguguan. Depois disso, o cara perguntou se o protagonista tinha alguma objeção. Em resposta a isso, o protagonista acenou com as mãos, sorriu e disse que não tinha objeções. O homem podia fazer o que quisesse naquele momento. Um grito veio do carro. Era Xixi. Ela se virou para o Zen e perguntou se ele realmente se considerava um homem porque não podia fazer nada de útil. Em resposta a isso, o protagonista disse que esses caras têm armas, e além disso, precisam de uma garota. O guarda-costas disse que ele não deveria interferir porque ela é o perigo dele. A garota estava muito brava, mas não conseguia encontrar palavras para responder. Xingye, assustada, aconchegou-se à sua amiga Sandipei e perguntou-lhe como Wang poderia dizer tal coisa, já que ele é um guarda-costas. Em resposta a isso,
A garota respondeu que estava tudo bem. Era apenas uma provocação de Zen para irritar Xixi. E, no final, ele ainda protegeria as meninas. No entanto, Sengpei ainda se perguntava se elas poderiam realmente escapar desse problema. Nesse momento, o protagonista se virou para o cara tatuado e disse que estava um pouco nervoso e que gostaria se o homem tatuado deixasse ele fumar um cigarro primeiro. O homem sorriu e disse que gostou do protagonista, portanto ele pode fumar. E depois desse cigarro, ele vai deixar o Zen assistir algo muito bom. Com essas palavras, o homem tirou o cinto da calça e as meninas que estavam sentadas no carro entenderam imediatamente o que ele queria dizer e ficaram muito assustadas. Zen, ao mesmo tempo, pegou um isqueiro, que o homem gentilmente lhe entregou, e acendeu um cigarro. No entanto, a fumaça que saiu dele era um tanto incomum. A Xixi notou imediatamente que a fumaça do cigarro tinha um aroma muito forte. Nesse momento, Xingyi disse à amiga para olhar para frente. A senhorita olhou para frente e viu que os caras que tentaram sequestrá-las estavam deitados no chão e gritando que estavam com muita dor e não conseguiam se levantar. Em seguida, Xingyi saiu do carro, aproximou-se do guarda-costas e perguntou-lhe se esses caras tinham ficado assim por causa dos cigarros dele. Mas então por que as garotas estão bem? Xingyi também acrescentou que se trata de uma arma incrível. O protagonista sorriu e respondeu que esse é um medicamento que só funciona para homens e que pode aumentar a secreção de hormônios masculinos em 100 vezes. Portanto, as meninas estão bem. Quanto ao próprio Zen, esse medicamento não o prejudica. A garota perguntou quanto tempo duraria o efeito desse medicamento porque sua consciência atormentava e sentia nojo quando olhava para os homens no chão. Zen respondeu que o efeito do medicamento deve acabar logo. Em seguida, a garota disse que gostou muito dessa ação e pediu ao rapaz que lhe desse meio quilo desse maravilhoso medicamento, pois ela queria lidar com os pervertidos que a olhavam todos os dias. Wang ficou muito surpreso com uma quantidade tão grande e disse que meio quilo desse medicamento poderia matar todos os homens da vizinhança em segundo. Além disso, esse medicamento não tem preço e apenas leva a eles quando necessário. Enquanto o guarda-costa da garota caminhava para o carro, Xingyi continuou tentando persuadir o protagonista a lhe vender o medicamento, mas Wang se recusou. O protagonista pensou no fato de que isso realmente foi bem planejado e conseguiram bloquear completamente o sinal nos arredores da capital. Zen percebeu que os adversários por trás de tudo isso não estavam brincando. Então o protagonista decidiu que queria levar o homem tatuado com ele para perguntar sobre tudo. O homem tatuado acordou no porão da casa. O próprio homem estava deitado no chão frio e o protagonista estava sentado em uma cadeira em frente a ele e brincava com o isqueiro. Percebendo que o homem havia acordado, Zen ordenou que ele dissesse quem o contratou para pegar a senhorita Xixi. Quando vemos um isqueiro na mão do protagonista, o homem ficou muito assustado e começou a gritar em pânico que o Zen não acendesse o cigarro de novo. O homem pensou que, se não estivesse enganado, o homem sentado à sua frente derrubou todos eles com fumaça de cigarro. Era simplesmente horrível e significava que nem mesmo 9 armas poderiam deter o sujeito. No entanto, o homem decidiu que agora não era hora de pensar nisso, pois sua vida era muito mais importante. O homem perguntou se Wang poderia lhe prometer que o deixaria viver se o homem lhe contasse tudo. Em resposta a isso, o protagonista disse que agora ele não tem o direito de fazer exigências. Então, o homem sorriu sem jeito e disse que contaria tudo agora. Algum tempo se passou. O protagonista ouviu a história de um homem com tatuagens. Como resultado, ele percebeu que quem quer pegar a Xixi é Li Mingyao, da gangue King Long, mas o personagem principal estava ciente de que esse é o maior grupo da capital e não há motivo algum para fazer coisas tão pequenas. Sequestrar uma garota não iria beneficiar em nada. Em resposta a isso, o homem que ainda estava deitado no chão começou a se justificar e a gritar que ele era apenas um peixe pequeno e que só sabia seguir ordens. Por isso não podia perguntar a seus chefes por que eles haviam decidido fazer isso. Depois disso, o protagonista se levantou da cadeira e disse que o homem se mostrou surpreendentemente sociável por esse motivo. Atenderia seu pedido e o deixaria vivo por enquanto. O homem sorriu e começou a pensar em Wang por não tê-lo matado. O homem também acrescentou que ele, Shen Lian, definitivamente não ficará em dívida, e se Wang precisar de ajuda dele, ele vai fazer o possível para ajudá-lo. Em resposta a isso, o personagem principal disse que, já que o próprio Lian se ofereceu, então ele tem uma coisa em que o cara poderia ajudá-lo. O sujeito entrou em pânico e já se arrependeu do que havia dito antes, mas respondeu em voz alta que faria tudo sem problemas e sorriu enquanto o sujeito falava. O personagem principal jogou algo redondo como uma pílula em sua boca, e o homem a engoliu. Ele começou a chorar e disse que Wang era um mentiroso e prometeu que não o mataria e que iria mandar. No entanto,
O protagonista respondeu que ele realmente não iria matar o homem. Ele disse que era um veneno que ele mesmo havia criado na Marcha Eterna. O personagem principal também acrescentou que o efeito do veneno duraria 3 meses e que, durante esses 3 meses, o homem deveria ir até uma van para obter um antídoto. Caso contrário, seu corpo apodrecerá e morrerá sem nenhuma chance de recuperação. Além disso, o sujeito disse que o homem não deve nem tentar procurar um médico para se curar, pois outros medicamentos apenas acelerarão o efeito desse veneno. Além disso, se um homem estiver resfriado ou com febre, ele não deve tomar remédio. Caso contrário, nem mesmo Deus o salvará. Ao ouvir isso, o homem ficou indignado e muito assustado. No entanto, em resposta a isso, o guarda-costas apenas disse que agora a linha seria definitivamente obediente. Depois disso, o homem ordenou que Liam contasse ao seu chefe as palavras de Wang, ou seja, que ele havia retornado depois de um tempo. Liam foi até seu chefe e lhe contou tudo o que havia acontecido. Ele também acrescentou que havia feito mal ao seu trabalho e pediu para ser punido naquele momento. Mais 3 rapazes estavam no escritório. Um deles sorriu e disse que tinha sorte por um homem estar assumindo a responsabilidade por todo o fracasso. No entanto, o segundo disse que o Liam os havia ajudado muitas vezes e que agora ele ficaria muito mal. O terceiro homem respondeu que eles precisavam agradecer a pessoa que conseguiu derrotar o Liam porque, graças a ele, os outros tiveram a chance de provar seu valor na frente do chefe. Naquele momento, o chefe da gangue se levantou da mesa, apagou o cigarro, virou-se para Liam e perguntou se ele havia perdido alguma coisa. Naquele momento, o homem disse, com a voz trêmula, que definitivamente tinha que dizer algo, ou seja, que Wang havia retornado em resposta a isso. O homem riu e disse que então deveria ter acrescentado que ele era um tolo. Ao ouvir isso, o Liam ficou muito surpreso porque o chefe foi capaz de adivinhar as palavras de Wang. O chefe começou a andar pela sala e a dizer que Wang finalmente havia retornado e que, agora, com sua aparição, eles poderiam deixar a família Shangugu em paz. O homem também acrescentou que não toque em Wang e que não toca nele. Mas ele estava esperando por isso há muito tempo e agora vai esperar que Wang venha até ele. Naquele momento, outro escândalo estava acontecendo na casa de Xixi. A garota estava indignada com o fato de seu guarda-costas ter libertado o criminoso. Ela estava muito brava e gritou com o cara. Ela também disse que aqueles que ousassem atacá-la mereciam 10.000 facadas, e depois, afoga ele com pimenta líquida até serem finalizados. Caso isso não funcione, deveria dar chicotadas até acabar com o serviço. No entanto, o personagem principal, como sempre, reagiu calmamente a todos os gritos, ultrajes e repreensões de sua amante. Zen, tomando chá em uma caneca, respondeu a Xixi que era melhor soltar um peixe pequeno para depois pegar uma presa maior. O rapaz perguntou à moça se ela havia entendido isso. Em resposta, a anfitriã disse que era apenas filosofia. Naquele momento, Sengpei entrou na sala e interveio na conversa. A garota disse à amiga que não havia nada de errado na maneira como Wang resolveu o problema e que ela confiava nele. Em seguida, a anfitriã da casa olhou tristemente para a amiga e resumiu que as meninas aparentemente não deveriam mais se comunicar com o guarda-costas porque ele tem uma má influência sobre ela. Ele disse que ela havia acabado de ligar para o tio Shanguguan e que ele se recusou a enviar mais pessoas para as meninas, argumentando que Wang sozinho era suficiente para protegê-las. Naquele momento, Xingye se levantou do sofá e disse que também acreditava no cara. Mas se ele lhe desse meio quilo daquele medicamento, ela acreditaria ainda mais nele. O protagonista ficou confuso e fingiu não ouvir. A anfitriã expirou de cansaço, sentou-se no sofá e disse que não queria dizer mais nada. De repente, ela gritou de dor. O guarda-costas da moça ficou imediatamente preocupado e perguntou a ela o que havia acontecido. No entanto, sua amiga Xingye respondeu pela garota. Descobriu-se que a senhorita tem desmenorreia, que ocorre todo mês e os médicos não conseguem curá-la. Ninguém entendia o motivo, mas a desmenorreia dela era muito mais dolorosa do que a de uma pessoa comum. Além disso, uma amiga da anfitriã da casa compartilhou seus pensamentos, dizendo que lhe parecia que, se a menina não tivesse essa doença, seu fardo seria maior do que agora. É claro que a anfitriã da casa não gostou disso. Sua amiga contou tão facilmente ao rapaz informações tão confidenciais, mas ela não pôde fazer nada a respeito. Sengpei se aproximou do Zen e perguntou se ele poderia curar a doença dela. A essa altura, a garota ainda estava sentada no sofá e chorando de dor, que, segundo ela, a estava matando. Zen se levantou da cadeira, aproximou-se dela e disse que a garota precisava se deitar e deixar que ele fizesse uma massagem para aliviar a dor. A garota obedeceu ao guarda-costas, mas disse que o proibia de tocá-la com as mãos fora da área de massagem. Caso contrário, ele não ficará bem. Depois disso,
o protagonista começou a massagear seu estômago. Ele disse à sua amante que não ficasse nervosa porque ele só gosta de garotas elegantes e ela não pertence a elas. Essa declaração ofendeu a anfitriã da casa, mas ela novamente não encontrou palavras para responder. No entanto, de repente, ela sentiu que não sentia mais dor alguma no local onde o homem havia massageado. E foi até estranho. A garota se sentou no sofá e era óbvio em seu rosto que ela estava um pouco envergonhada. Sandy-Pei perguntou à amiga como ela estava, ao que a garota respondeu que estava tudo bem com ela e que não sentia dor em nenhum outro lugar. Além disso, ela estava até muito confortável. Depois dessas palavras, o rapaz se afastou da amante, mas ela ficou surpresa e perguntou ao guarda-costas se ele não continuaria a massagem. Em resposta, Wang disse que as moças fariam outra massagem amanhã, pois uma massagem diária ajudaria a se livrar da desmenorreia. E com seus medicamentos e acupuntura, a menina com menstruação irregular voltaria ao normal. Ela ficou envergonhada e agradeceu ao rapaz pelo trabalho realizado. Em resposta a isso, o personagem principal brincou novamente e disse que ele tinha acabado de tocar em algo sujo e que deveria lavar as mãos o mais rápido possível. Essa piada ofendeu a garota novamente e ela chamou Zen de coisas que não posso falar aqui. Quando o personagem principal saiu do banheiro, Sandy-Pei já estava esperando por ele. A garota agradeceu ao rapaz. Em resposta a isso, Wang disse que carregar a desmenorreia era algo insignificante e que não havia necessidade de agradecê-lo. Além disso, ela deveria fazer isso. Entretanto, em resposta a isso, a garota disse que, na verdade, estava se referindo à ajuda do rapaz com os sequestradores. A moça também acrescentou que o tio Shanguguan é o cérebro do gigantesco negócio da China e que ele levou a família a patamares nunca antes vistos em apenas 10 anos. Ela, por ser sua única filha, havia sido assediada por adversários comerciais, e até mesmo pessoas próximas à família Shanguguan queriam que ela se metesse em problemas. Isso poderia colocar o tio Shanguguan em desordem, dando a eles a oportunidade de tomar para si toda a sua riqueza. A garota agradeceu mais uma vez ao personagem principal por ter decidido salvar a Xixi e por ter ajudado a família Shanguguan. Ela também acrescentou que não esperava isso porque, embora o cara geralmente pareça um simplório, em situações de emergência você pode confiar nele. E agora ficou claro para a garota porque o tio Shanguguan acredita tanto no cara, porque ele viu como o personagem principal é bom. Em resposta a isso, Wang disse que, nesse caso, a garota não precisa procurar nada sobre ele, porque ela já sabe que ele é bom e isso deve ser suficiente. Essa pergunta chocou um pouco a garota, e ela perguntou ao guarda-costas se poderia fazer uma pergunta a ele. Os pais dela se divorciaram quando ela era muito jovem e o tio Shanguguan estava ocupado com o trabalho. E, para que ele não se culpasse, esse homem sempre satisfazia os desejos dela. Por esse motivo, sua personalidade às vezes pode ser irritável, mas, na verdade, ela é apenas honesta. Em resposta a isso, Zen acenou e disse à garota que não se preocupasse com isso, pois ele estava apenas provocando-a e não estava pensando em nada disso. Isso fez Sandy-Pei pensar em quem é Wang, porque ele consegue ir contra a vontade dela, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa de confiança do tio Shanguguan, que, naquele momento, na fila do escritório da gangue, estava perguntando ao chefe se ele realmente queria interromper o plano de sequestro e terminar a cooperação com Shen Kang-mei. O chefe o interrompeu e disse que o patético Shen Kang-mei não valia nada. O grupo Melon nunca foi um oponente da família Shanguguan, mas agora que a Shanguguan anunciou que entrará no setor de eletrodomésticos, é o mesmo que roubar sua principal fonte de renda. Ele está em desvantagem, mas decidiu ameaçar também a família Shanguguan usando uma garota. É improvável que Shen Kang-mei consiga fazer algo nessa situação. Além de tudo, o chefe estava muito preocupado com o fato de Wang ter retornado e, em comparação com o antigo Chen Kang-mei, o homem estava ansioso pelo próximo passo de Wang. Depois disso, Lian perguntou ansiosamente a seu chefe o que ele deveria fazer com o veneno. Em resposta a essa pergunta, o homem disse que se Wang dissesse ao rapaz que lhe daria um antídoto em 3 meses, ele realmente deveria fazê-lo e Zen o ajudaria. No entanto, o chefe acrescentou que, se da próxima vez Lia não conseguisse cumprir a tarefa, ele deveria se esconder em um buraco escuro para que seus caminhos nunca mais se cruzassem. Ao ouvir isso, o rapaz ficou um pouco assustado, mas deixou claro que entendeu as palavras do chefe, a quem chamou de irmão. Depois disso, Lian disse que precisava ir fazer algumas coisas. Depois que o rapaz saiu da sala, o chefe pensou que Wang usando havia retornado à cidade, e isso era bom. Mas por que ele não foi até ele? O homem pensou no fato de que talvez Wang quisesse que ele mesmo fosse atrás dele. Naquele momento, o protagonista e sua senhorita, Xixi, estavam dirigindo um carro em uma das ruas da cidade. Quando o carro parou em um semáforo, a moça disse ao rapaz que eles estavam indo a um restaurante de fast food desde o manuseio. Ele queria pato e até levou os rapazes para um lugar lá. De repente,
O guarda-costas ouviu alguém gritar que havia sido roubado por ladrões e que eles precisavam de ajuda para prestar atenção na faixa de pedestres. O personagem principal viu dois homens correndo na faixa de pedestres com uma bolsa de mulher nas mãos e uma mulher tentando acompanhá-los. Ela também viu isso e gritou para que o rapaz ajudasse a mulher mais rápido do que ele. Mudou a velocidade da caixa de câmbio, puxou o freio de mão e fez um rápido retorno, o que colocou o carro em uma posição tal que bloqueou o caminho dos ladrões. Zen abriu o carro e pulou para fora dele, chutando imediatamente um dos ladrões para que ele voasse para longe. Depois disso, Wang bateu no segundo ladrão e ele deixou cair a bolsa roubada de suas mãos. O personagem principal o pegou em um movimento e o entregou à mulher. Ela o agradeceu cordialmente e acrescentou que seu nome é Yu Lian e que sua família é proprietária de salões de beleza. Com essas palavras, a mulher entregou ao rapaz um cartão de visita. A mulher disse que, por esse ato do rapaz, ela o recompensaria assim que surgisse um caso semelhante. Zen sorriu e respondeu que não era difícil para ele e que a mulher não tinha com o que se preocupar. Mas a mulher insistiu que o rapaz era muito educado e que hoje em dia há muito poucas pessoas com a mesma capacidade de demonstrar entusiasmo. De repente, uma multidão de garotas se reuniu em torno do rapaz que só queria a atenção de um jovem. Ela, que estava ao lado dela ressentida, cruzou os braços sobre o peito e perguntou ao guarda-costas se ele precisava ser tão bonito ao pegar um ladrão. A moça também acrescentou que o rapaz podia desfrutar de belas flores porque atraía moscas gordas. O homem, ao mesmo tempo, ficou confuso e não sabia o que fazer. Enquanto a multidão de fãs femininas ao seu redor aumentava cada vez mais, o rapaz pensou em quem disse que era impossível pegar um ladrão tão imediatamente. No entanto, ainda é demais pedir um autógrafo. De repente, a polícia chegou ao local. Um dos policiais em exercício se aproximou do jovem e disse que ele agora era suspeito de agressão e mutilação. O homem também acrescentou que precisa estabelecer alguns detalhes dessa vinda e pediu a Zen que o seguisse para prestar depoimento. Ela ficou indignada com isso. Então, ela ficou na frente de seu guarda-costas como se o estivesse protegendo e disse que Zen agiu em legítima defesa e fez o que tinha que fazer. No entanto, nesse momento, o protagonista perguntou calmamente ao policial se ele era Ping-jian, um oficial da polícia. O policial ficou um pouco tímido, mas respondeu que esse era realmente o caso e que ele estava muito ocupado. Então, eles pediram que o rapaz fosse com ele o mais rápido possível. Nesse momento, a senhorita pegou seu guarda-costas pela mão e começou a levá-lo para dentro do carro, dizendo que eles também estavam muito ocupados e não tinham tempo para ir com o policial. Ela disse ao rapaz para ir com ela porque ele ainda estava esperando que eles jantassem. Em seguida, o policial se aproximou do protagonista, colocou a mão em seu ombro e disse a Zen para não resistir, porque ele tinha que ir com ele agora mesmo. O personagem principal apenas olhou para o policial com um sorriso 100 vezes e novamente lembrou que ele era do escritório do condado de Ping-jian. No segundo seguinte, em um movimento, o personagem principal jogou o policial sobre si mesmo e o derrubou no chão. Os rapazes que passavam pelo local disseram que se tratava de um ataque a um policial e começaram a chamar reforço. No entanto, a garota que havia tentado roubar a bolsa imediatamente percebeu que aquele cara não era um policial, mas um enganador comum. O homem percebeu que havia sido descoberto e começou a tentar fugir, mas Zen não o deixou fazer isso. Wang colocou o pé no chão e presumiu que ele queria ajudar seus amigos fingindo ser um policial e até tentou ir contra ele. Isso fez com que o personagem principal pensasse que esse cara é corajoso, mas suas habilidades de atuação deixam muito a desejar. Naquele momento, a polícia finalmente chegou ao local. Eles foram chamados pela mesma mulher que chegou. Dois homens detiveram um falso policial, e o terceiro conversou com a mulher e lhe disse que ela não podia se preocupar porque os ladrões entrariam. Quando um policial falou com uma mulher, ele a chamou de chefe. O protagonista ficou surpreso porque não sabia quem realmente estava ajudando. Em seguida, a mulher também se aproximou de Zen. Ela agradeceu ao rapaz e perguntou se ele tinha um cartão de visita. Assim, poderia entrar em contato. No entanto, o jovem respondeu que era um simples guarda-costas e que só tinha uma conta em uma rede social. Então a mulher disse ao rapaz para adicioná-la como amiga. Naquele momento, ela se aproximou do rapaz e disse para ele se apressar, pois Xing disse que já estava esperando por eles. O personagem principal se despediu da mulher e ela disse que se ele precisar de ajuda no futuro não é para hesitar em chamar. No entanto, a mulher pensou consigo mesma que esse cara não se parece nem um pouco com um simples jovem de 27 anos e que seria bastante adequado para a família deles. A mulher decidiu que deveria ligar para alguma garota o mais rápido possível. Depois de um tempo, Zen e ela finalmente chegou ao restaurante. Lá, o personagem principal mostrou como fatiar um pato de forma rápida e bonita. Sui ficou encantada com isso e disse ao Wang que ele era incrível. A garota também pediu ao rapaz que a ensinasse e acrescentou que, se ela aprendesse com esse amigo,
com certeza conseguiria abrir um restaurante de frango frito na China e se tornar uma famosa beldade chinesa. No entanto, o rapaz, em resposta a isso, disse apenas que, se as meninas não fossem comer, poderiam lhe dar suas porções. Imediatamente começaram a defender seus pratos e a dizer que com certeza comeriam. No entanto, Zheng Pei disse ao personagem principal que estava grata pelo cuidado dele, mas que ela já havia comido e que, se o rapaz quisesse, poderia pegar a porção dela com segurança. Então fez exatamente isso e agradeceu à moça. No entanto, Zheng Pei acrescentou que a maneira como o rapaz corta e come o pato assado é muito parecida com a do pai dela. A garota perguntou se o rapaz conhecia o pai dela, cujo nome é Zheng Zaiqios. O rapaz ficou surpreso quando ouviu esse nome e ficou um pouco tímido, mas não se entregou e disse à moça, com voz calma, que não poderia conhecer o pai dela porque veio do interior e não conhecia ninguém da capital. Naquele momento, Xing interveio na conversa. Ela perguntou por que a irmã Zheng de repente perguntou sobre seu pai, já que ele havia morrido há alguns anos. Naquele momento, ela apareceu para a amiga e disse para ela não continuar. Zheng se desculpou e disse que havia cometido um erro e que isso não era tão importante. Parecia estranho para ela o fato de Og comer da mesma forma que seu pai comia naquele momento. Um grito foi ouvido na entrada do restaurante. Um cara gritou que, se o restaurante não tem assentos vazios, o funcionário deveria liberá-los para ele. E como se atreve a deixar Qian Dongfeng esperar? O cara até ameaçou forçar o chefe dos funcionários a demiti-lo. Xixi notou isso e disse que, recentemente, tem havido muitos majores que não têm um pingo de dignidade. Essas pessoas realmente acham que podem fazer tudo só porque têm muito dinheiro. Wang disse que concordava com a garota, mas acrescentou que ela também pertencia a essas pessoas. De repente, o mesmo major ouviu a risada estridente das garotas e chamou a atenção para elas. O rapaz imediatamente se apaixonou por essas beldades e decidiu que tinha chegado na hora certa. Nesse momento, um dos rapazes que acompanhava o major se aproximou do garçom e sussurrou algo em seu ouvido. Em seguida, o garçom saiu para atender ao seu pedido. Ele foi até a mesa onde as meninas e o Wang estavam sentados e disse que, devido ao grande número de visitantes, 4 convidados queriam se juntar à mesa deles, se não se importassem. Ela respondeu que, é claro, era contra isso porque pagava pelo lugar e pela comida deles. E então por que eles se sentariam ao lado de monstros feios e tolerariam sua feiura? Em seguida, o garçom se aproximou da garota e disse que ela deveria pensar novamente porque, aparentemente, essas pessoas têm conexões e poder. Naquele momento, o mesmo major se aproximou da mesa e disse a Xixi que não havia mais lugares disponíveis. Então ele pediu para que eles se sentassem à mesa deles. Eles podem se conhecer e fazer amizade. Ao ouvir essa voz, algo na garota mudou drasticamente, e ela se virou para olhar o cara. O major se apresentou e disse que era o gerente-geral do Cassino Zero chamado Qian Dongfeng, e que tinha muita sorte de conhecer 3 mulheres lindas e maravilhosas. Em resposta a isso, a garota disse que também tinha sorte, mas os homens devem perguntar a Zen porque ele é o chefe e genro deles e somente ele pode dizer aos rapazes se eles podem se juntar a eles na mesa ou não. O protagonista pensou que ela não perderia a chance de arrastá-lo para seus problemas. No entanto, o jovem decidiu que ainda não gostava desse major. Então, ele respondeu aos rapazes que não queria que eles se sentassem à mesma mesa que eles interferissem em seu jantar. Ao ouvir essa resposta, o major ficou furioso e bateu na mesa com toda a sua mente. Depois disso, ele realmente se virou para Wang e disse que, se ele quisesse continuar mastigando com os dentes, recomendava que mudasse de ideia. Em resposta a isso, o personagem principal disse a Qian Dongfeng que ele era muito ousado, já que estava se exibindo com os exibicionistas de merda, sem sequer suspeitar que teria de responder por isso. Depois disso, Wang se voltou para as meninas e disse que, se elas tinham medo de ver sangue, era melhor fecharem os olhos. Em seguida, o protagonista se levantou da cadeira, aproximou-se do major, agarrou sua mão e, com a ajuda de uma faca, levou sua palma à mesa de madeira. E para que o cara não gritasse, ele colocou uma mordaça em sua boca. Depois disso, o guarda-costas disse ao major para não dizer nada do tipo você vai responder por isso, porque ele está acostumado a resolver casos na hora se houver ódio. Além disso, o personagem principal se dirigiu aos amigos desse major e disse que se eles ousassem chamar alguém ou começar a gritar para causar problemas, acabariam como seus amigos. Em seguida, Wang voltou a falar com seu oponente e disse para ele não olhar para ele dessa forma, pois ele mesmo ameaçou Zheng na frente de seus amigos e deveria agradecer pelo fato de o cara não ter cortado sua língua. Nesse momento, Xing começou a bater palmas de alegria e a dizer a Wang que gostava cada vez mais de passar tempo com ele. E o garçom que serviu a mesa deles estava tão assustado que nem sabia o que dizer ao gerente que chegou. No entanto, o gerente simplesmente se aproximou de Wang e lhe disse que um cavalheiro do Salão Imperial o estava convidando e também pagou a conta do jovem. Ao ouvir isso, Xing ficou muito surpresa,
pois sabia que essa era a sala que os líderes de todos os países usavam quando jantavam nesse restaurante. E nem mesmo seu pai pode jantar no Salão Imperial, e Wang acabou de ser convidado para lá. A garota perguntou ao guarda-costas se ele sabia quem o havia convidado, mas o jovem não respondeu. Em seguida, Xinghia começou a empurrar o rapaz para a entrada do saguão e disse-lhe para se apressar e não fazer os outros esperarem. Além de tudo, a garota acrescentou que nunca tinha estado nesse salão antes. No entanto, naquele momento, o gerente interrompeu a moça e disse que somente o Sr. Wang Zhen havia sido convidado para o salão e que somente ele poderia entrar na sala de esgrima. Ele começou a reclamar e pediu ao gerente que a deixasse entrar, mas Sandy Pei interrompeu a garota e disse para ela parar de ser infantil, pois o Salão Imperial não é um lugar onde você pode entrar só porque quer. Além disso, o personagem principal acrescentou que isso pode não ser apropriado, pois eles não sabem quem está nessa sala. O rapaz pediu à moça que o esperasse aqui. Se fosse o caso, ele lhe contaria tudo. A garota suspirou pesadamente e concordou. O gerente também se voltou para o Sr. Qian, que ainda estava acorrentado à mesa com uma faca, e disse que o convidado do Salão Imperial havia pedido a ele e a seus amigos que deixassem este lugar. Caso contrário, ele não garantiria que nada aconteceria. Hoje à noite, no Cassino Zero. O homem obedeceu. Arrancou dolorosamente a faca da palma da mão e saiu do restaurante acompanhado de seus amigos. Wang olhou para ele e pensou que pessoas como esse major deveriam ser eliminadas o mais rápido possível. Depois disso, o personagem principal finalmente entrou no Salão Imperial e encontrou o mesmo chefe deitado lá. O homem disse a Wang que estava feliz por finalmente vê-lo. Se você gostou, deixe seu like, pois estes vídeos dão um trabalho para fazer. Obrigado e até a próxima.